Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre enraizamento das orquídeas, brotação, desenvolvimento, sobre desidratação e também sobre floração. Por que que eu vou juntar todos esses assuntos em um vídeo só? Eu postei aqui na aba comunidades do canal qual que era as maiores dificuldades de vocês, né, sobre o cultivo das suas plantas. Então eu notei que as maiores dificuldades, né, das pessoas, principalmente os iniciantes, são esses pontos, sobre o enraizamento, sobre floração e brotação, né, planta que está desidratada também. Então vou tentar ajudar vocês nesse vídeo de hoje e abordar todos esses temas e o que realmente vai fazer sua planta desenvolver, tá bom? O que realmente vai dar resultado. Tá? Então assim, acompanha o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Quem tá iniciando aí vai ser um vídeo de muita utilidade aí para vocês que estão entrando agora no mundo das orquídeas, né? E não sabe muito bem, muita gente me pergunta, o que que eu uso para fazer uma planta enraizar? O que que eu uso para fazer uma planta florir? O que que eu uso para fazer uma planta brotar? Como que eu salvo uma orquídea? O que que eu tenho que usar, né? Então hoje eu vou contar para vocês tudinho, tá? Em relação a isso, sobre o segredo de fazer uma orquídea se desenvolver e o segredo aí de fazer ela crescer, enraizar e florescer, tá bom? Então, bora pro tema de hoje. Quem não é inscrito já se inscreve, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos lá, vamos ver o que que faz essas plantas desenvolver realmente? Então, bora! Pessoal, muitas pessoas, praticamente a maioria das pessoas que vem me perguntar, né, como fazer uma planta se desenvolver, o porquê que a planta não está enraizando, o porquê que a planta está demorando florescer, né, as pessoas me perguntam muito dessa forma, o que que eu devo usar para minha orquídea desenvolver? O que que eu devo usar para salvar a minha orquídea? O que que eu devo usar para fazer a minha orquídea florescer? E assim, na verdade, não é o que você vai usar que vai fazer sua planta desenvolver. Não é o que que você vai usar, não é adubo, não é enraizador, não é nada disso que vai garantir o sucesso do seu cultivo, o sucesso do seu enraizamento, né? Que vai garantir que a sua planta seja salva, alguma planta aí que você tem que está sem raiz. Então, assim, na verdade, o segredo não está no que usar, e sim onde a planta está. Tá bom? Muita gente acha que o principal foco do cultivo das orquídeas, né, é a adubação. Então, se eu estou adubando corretamente, ela tem que se desenvolver, ela tem que se enraizar, né? Se eu estou usando o enraizador de orquídea aqui, ela vai ter que enraizar, ela vai ter que desenvolver e algumas vezes isso não acontece. E não é por causa do produto que você está usando, não é porque você deixou de usar isso e foi usar aquilo outro ali, entendeu? E sim o lugar que elas estão. Gente, as orquídeas, naturalmente, sem você usar nada, nada, você só jogando água nela, ela vai enraizar, tá bom? Ela vai enraizar. Não tem como, não existe uma orquídea que você vai pegar ela, vai plantar e se você não usar um enraizador, se você não usar determinado tipo de adubo, determinada coisa, ela não vai desenvolver, né? Então, ela naturalmente, sozinha, ela vai desenvolver, ela vai enraizar, porque igual eu falo, as orquídeas são plantas muito resistentes, então não é qualquer coisa que vai fazer uma planta acabar morrendo, né? Não é por falta de algum adubo, não vai ser por falta de um enraizador específico, de alguma mistura que o pessoal às vezes coloca aí pela internet afora, não é isso. O que que vai fazer sua planta desenvolver e até florescer não tá ligado a adubo, não tá ligado a nenhum produto, e sim a luminosidade e a umidade, tá bom? Então, assim, vocês têm que ter em mente, primeiro, um lugar certo para vocês colocarem elas, tá? Porque é a luminosidade, é a luz do sol que vai fazer ela desenvolver. De nada vai adiantar você pegar uma orquídea, plantar ela, adubar com tudo quanto é tipo de adubo que você já viu na vida, todo dia tá colocando uma coisa diferente e deixar a planta na sombra. Mesmo assim, você pode usar qualquer adubo, qualquer coisa, qualquer hormônio, qualquer coisa que vocês utilizarem, não vai trazer sucesso, não vai trazer um enraizamento perfeito, não vai trazer uma floração, entendeu? Então, o ponto principal não é o que usar, e sim o local que a planta está. Tem que ter luminosidade
do sol, não adianta, tá? A luminosidade do sol que eu falo, gente, não é você pegar a planta e colocar ali naquele sol quente o dia inteiro queimando, torrando a planta, não é isso. E também não é você pegar e colocar num local totalmente sombreado durante o dia todo, né? Mas por estar claro durante o dia, você acha que aquilo é a luminosidade, e não é. Luminosidade que a gente fala é isso, a luz do sol, né, nas folhas das plantas, para fazer elas se desenvolverem. Então, luminosidade é isso aqui, vocês podem ver, ó, tá pegando sol nas plantas. Então, isso que é a luminosidade que a gente fala, né? Aqui dentro, o sol é mais fraco. Por quê? Por conta do sombrite, né? Por conta desse sombreamento aí, ele quebra um pouco da intensidade da luz solar e faz com que as plantas se desenvolvam bem e não aconteça de queimar as folhas, nem nada do tipo. Ah, mas eu não tenho sombrite, eu não tenho lugar para colocar minhas plantas, não tem problema. Coloca no lugarzinho que pega sol no início da manhã, 2, 3 horinhas de sol, né, nas plantas já vai ajudar, já vai fazer a planta ficar mais forte, já vai fazer ela se desenvolver melhor, né? Então elas precisam do sol para poder realizar a fotossíntese, produzir seu próprio alimento e assim, né, toda aquela história para ela poder se desenvolver bem. Aí vocês vão me perguntar, mas então para que adubo? Porque que existe um monte de adubo diferente. Gente, os adubos, eles vão servir não é para garantir o seu resultado, o seu sucesso, e sim para deixar a planta mais forte, entendeu? Muita gente me fala, a minha avó, a minha tia, ela plantou as orquídeas dela lá no meio do mato e não aduba nem nada do tipo e a planta floresce. Por quê? Porque naturalmente ela vai florescer, naturalmente ela vai enraizar. A única coisa que você tem que fazer para uma planta enraizar e para uma planta florescer é você molhar ela na quantidade certa, né? Sempre esperar o substrato secar para molhar de novo e colocar no lugar que pega a luminosidade do sol. Tá? Então é isso que vai garantir o enraizamento e isso que vai garantir a floração da planta. Os adubos eles vão ajudar muito, sim, tá bom? Não estou falando mal dos adubos, até porque eu uso nas minhas e depois que eu comecei a usar o resultado foi incrível, mas o que que eles vão fazer? Eles vão simplesmente deixar a planta mais forte, mais resistente ao ataque de pragas e doenças, porque se a planta está bem nutrida, se ela está forte, ela vai resistir um pouco mais, né, ao ataque de pragas, doenças, fungos, então ela vai ficar mais forte do que uma planta que não está sendo adubada nunca, né? Isso vai ajudar ela a se desenvolver um pouquinho mais rápido e vai ajudar também na floração. As flores vão ficar maiores, né? As hastes florais vão ficar com mais flores por haste, vai evitar que a planta aborte floração, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, cultivo de orquídea, não só no cultivo das orquídeas, como em tudo, né? Pouco é mais. Né? Então, assim, não adianta você ficar utilizando uns 15 adubos diferentes, todo dia você colocar um adubo, todo dia você colocar uma coisa diferente nas plantas, né? E elas não estarem no ambiente correto. Então, assim, muita gente às vezes nem tem tempo de ficar utilizando, todo dia jogando um adubo diferente e tudo mais, e eu particularmente não aconselho vocês, porque quando vocês começam a usar produtos demais nas plantas, elas meio que vão se tornar um pouco dependentes disso, e corre o risco de, se algum dia você parar de jogar todos esses nutrientes e tudo mais, a planta acabe não se desenvolvendo tão bem e você vai ver que a planta vai ficar meio que fraca, porque ela vai depender muito de produtos químicos demais. E outra coisa, né, gente? Excesso de adubação não funciona, vai causar queimadura das folhas, né? Então as plantas elas não vão se desenvolver bem. O que que eu uso aqui para as minhas plantas se desenvolver? Eu só uso, olha só. Eu só uso isso aqui, que é a trouxinha de adubo orgânico, tá? Que é uma mistura de torta de mamona, farinha de osso e cinza, tá? Só isso. Eu misturo, coloco aqui. Isso aqui vai ajudar a planta a desenvolver raízes, vai ajudar, né, a planta a desenvolver raízes e brotação, porém não vai garantir. Tá? O que garante, igual eu falei, é o ambiente correto, não pode ser um lugar abafado, tem que ser um lugar ventilado, tem que ser um lugar que pega a luminosidade do sol, né? E tem que ser um substrato bom, porque não pode também pegar uma orquídea e plantar em qualquer substrato velho, substrato que está apodrecendo, que aí quando ela começar a enraizar,
vai lá e ela vai queimar as raízes naquele substrato, porque geralmente qualquer substrato, quando fica velho, ele se torna ácido. Então sempre a gente tem que observar, se o substrato está ficando velho, replanta, para você evitar que a planta perca as raízes, porque ele vai danificar as raízes quando ficar velho. Casca de pinos acontece em todo substrato, entendeu? Então sempre mantém os replantes, de 3 em 3 anos, replanta ela, troca o substrato, coloca num substrato novo, tá perfeito, né? As regas, sempre que você vê que secou, molha de novo. Eu cultivo no carvão, pode molhar dia sim, dia não, tá perfeito. Elas vão desenvolver, elas vão ter a umidade ambiente que elas necessitam, né? E pegando a luminosidade do sol durante o dia, vai estar perfeito. Elas vão desenvolver, elas vão enraizar. Normalmente o carvão também ajuda muito na questão do enraizamento, tá? Ele meio que estimula a planta a emitir novas raízes e vai ajudar aí também, né, em raízes mais saudáveis, porque ele não mantém tanta umidade, não fica aquele substrato abafado, e aí a planta desenvolve até mais raízes quando a gente planta nesse tipo de substrato, não só no carvão, como no tronco, na argila expandida, se você planta na brita pura também, né, às vezes você não gosta de cultivar no carvão, tem todas essas outras opções, né, então as orquídeas elas não gostam de substrato que abafa demais as raízes, porque naturalmente as plantas epífitas elas ficam sob as árvores, com as raízes totalmente expostas. Então as raízes delas são acostumadas com isso, né? Se desenvolveram para isso, pegar a ventilação e tudo mais e não ficar totalmente abafada, tá bom? Então, os pontos principais de enraizamento, vamos no enraizamento primeiro e brotação, né? É isso. E também quando você vai recuperar uma orquídea, sempre a seguir essas dicas. Colocar no ambiente correto, que pega sol, não pode ser um sol forte demais, não pode ser na sombra, né? Se não tem o sombrite, quer fazer um cantinho, pega um lençol branco, coloca por cima, vai quebrar a luminosidade do sol e elas vão desenvolver. Quando eu comecei a cultivar foi desse jeito, né? E eu tive resultados positivos nessa época, até que eu consegui encontrar o sombrite e comprar para poder organizar o orquidário com o sombreamento ideal, né? Mas assim, igual fala, para tudo tem uma solução, né? Então você colocando no substrato certo, replantando em dia, comprou uma orquídea, replanta imediatamente, porque geralmente sempre elas vêm em substratos muito velhos, tá? Para você evitar que a planta acabe perdendo as raízes e tudo mais. E aí você planta no substrato da sua preferência. Quem cultiva no carvão, coloca no carvão, não tem problema, coloca no ambiente correto. Não fica mexendo, não fica tirando a planta de um lugar e colocando no outro todos os dias, né? As orquídeas, elas demoram um pouco para se desenvolver, mas elas vão se desenvolver, tá bom? Então, assim, às vezes elas demoram para mostrar um resultado, porém, elas estão se adaptando no novo cultivo, se adaptando no novo ambiente, se adaptando na luminosidade, né? Então, isso pode levar um tempinho, né? Por isso que eu falo, replantou, espera uns 3 meses para você ver resultado. Se depois disso não teve nada, não enraizou, não fez nada, aí você tenta uma outra forma, tira da luminosidade que tá, coloca na outra, né? Enfim. A mensagem desse vídeo que eu queria passar para vocês é isso, não fiquem usando coisa demais, tá? Informação demais, porque excesso de adubação torna prejudicial aí a saúde das plantas. Então, igual eu falo, menos é mais. Eu só utilizo, igual eu falei, essa trouxinha com torta de mamona, farinha de osso e cinzas, eu só uso esse adubo de crescimento, ó, crescimento 30-10-10 da Forte Orquídeas. Uma semana eu uso ele. Na outra semana eu uso o 94515 para floração. Então, ó, numa segunda-feira eu uso crescimento, na outra eu uso floração, na próxima segunda crescimento, na próxima floração, na próxima crescimento, na próxima floração. E por aí vai, né? E as trouxinhas de adubinho, a cada 3 meses eu coloco trouxinhas novas. Eu tiro a velha e coloco uma nova, né? Então isso vai garantir um desenvolvimento bom, uma saúde legal para as plantas, né? E se você estiver cultivando, igual eu falei, se você estiver cultivando no ambiente certo, na luminosidade certa, naturalmente ela vai florescer, naturalmente ela vai se desenvolver bem. Os adubos eu super aconselho, tá? Não é para deixar adubo de lado, não. Coloquem, utilizem os adubos nas plantas, porque eles trazem mais vida para a planta, eles trazem mais força para a planta, né? Eles fazem a planta ficar mais saudável e assim vai ajudar a diminuir ataques de cochonilhas, fungos e tudo mais. Então, planta mais resistente, se ela está mais saudável e mais resistente, ela vai adoecer menos. Entendeu? Então vai ser mais difícil a planta adoecer, uma planta que você tá com a adubação em dia, sem excesso, né?
porque excesso também não é bom e isso vai garantir que a planta fique mais forte e ela vai, consequentemente, né, adoecer menos. O risco da planta pegar alguma bactéria, algum fungo, alguma doença vai diminuir. E se por acaso ela pegar, né, ela for atacada por alguma coisa e tiver super saudável, né, tiver com a adubação em dia, os nutrientes corretos, vai ser muito fácil de você combater. Entendeu? Não vai alastrar na planta tão rápido assim e a planta não vai morrer com tanta facilidade, tá? Mas igual eu falei, na proporção certa, esses adubinhos aqui, ó, da Forte, uma colherzinha de café para 1 litro de água, borrifa nas suas plantas uma vez por semana, né? Uma semana crescimento, na outra floração, na outra crescimento, na outra floração. O adubinho orgânico e isso vai ajudar. Uma outra coisa que ajuda muito, gente, a fazer a planta se desenvolver mais rápido, né, desenvolver raízes mais rápido, é o prego, né? Você pega 2 pregos e coloca fincado assim no substrato. Eu não sei se vai dar pra ver, porque essas aqui, eu acho que o prego já até sumiu. Tem um prego bem ali no meio daqueles carvões ali, mas não vai dar pra ver. Mas enfim, pega 2 pregos, coloca no cantinho do vaso assim, ó, fincado no substrato, um de um lado, outro do outro, e isso vai ajudar a desenvolver as raízes. Ah, mas eu quero usar enraizador, eu posso usar? Pode, não tem problema, tá? Eu só tô falando, explicando aqui pra vocês, eu não uso. Eu só utilizo esses adubos que eu mostrei aqui, né? Porém, se você quiser utilizar, pode. Que vai ajudar? Vai ajudar a estimular raízes, né? E tudo mais. Só que assim, o ponto principal é, não fica usando demais, tá bom? Se você quer seguir a minha adubação, o que eu faço aqui? Pode usar esses 2 adubos que eu mostrei pra vocês, a trouxinha de adubo orgânico. Se quiser usar um enraizador, vocês podem usar a cada 15 dias, tá? Mas se não quiser, não tem necessidade, que mesmo assim elas vão desenvolver, entendeu? Plantando no substrato certo. Se quiser colocar os pregos no substrato, ajuda a enraizar, ajuda, né? E igual eu falei, se quiser usar o enraizador também não tem problema, tá? Mas igual eu falo, não é uma, vamos dizer assim, não é porque você vai usar o enraizador que a planta vai ficar saudável, que ela vai enraizar e ficar incrível, né? Se você colocar ela em qualquer lugar. Então tem que ter um lugar específico, né? E tudo mais para garantir o desenvolvimento, né? E todos esses adubos, essas coisas que a gente utiliza, é lógico que eles vão somar e muito para o desenvolvimento delas, né? Porém, é meio que um conjunto. O cultivo das orquídeas, para ter sucesso, é um conjunto, não é só uma coisa e nem só a outra, né? Tem que estar tudo em harmonia, luminosidade, substrato, umidade, né? E aí vem os adubos para ajudar a planta a ficar mais saudável, mais forte, né? E acelerar um pouquinho o desenvolvimento. Tanto é que nessa orquídea aqui, que eu queria até mostrar para vocês, ela chegou aqui pra mim totalmente desidratada, ela tava horrorosa. Eu acho até que eu fiz um vídeo replantando ela. Foi um replante de uma orquídea sem raiz, uma coisa assim que eu fiz. Nessa planta, gente, nem a trouxinha de adubo eu usei. Aquele adubinho orgânico, não coloquei. Deixei sem nada, só o carvão e adubando, né? Com o adubinho de crescimento, uma semana, no outro floração. Na outra crescimento, sempre alternando, né? E molhando corretamente, lógico, né? Coloquei na luminosidade certa, então isso já garantiu, ó, uma brotação. Olha o enraizamento, não é só essa raiz não, olha aqui como que já enraizou. As raízes já estão se entrelaçando no vasinho, tá vendo? E ela tava totalmente sem raiz, com as raizinhas tudo seca. Olha lá, ó. Essas raizinhas branquinhas aí, ó, foi depois que eu plantei que ela emitiu. Então, assim, é isso, tá, gente? Não fiquem, assim, meio que procurando uma coisa específica para acabar com os problemas de enraizamento, para acabar com os problemas de floração, né? Que, na verdade, é uma coisa muito simples, que é simplesmente você colocar no ambiente certo, né? Molhar certinho, na luminosidade certa, que naturalmente elas vão florescer. Os adubos, mais uma vez, é só para dar uma força a mais para elas, né? Para evitar de abortar a floração, para evitar essas coisas, né? Mas enfim, fazendo isso com essa adubação que eu mostrei para vocês, só isso que eu uso, nunca usei mais nada, tá? Enraizador eu não uso, nenhum enraizador, nem nada do tipo. E as plantas, ó, essas phalaenopsis aqui, replantei elas. Nessas phalaenopsis eu também não coloquei a trouxinha de adubinho orgânico, porque eu vou colocar agora, esse mês que vem. Aí eu aproveitei para esperar, né, para colocar tudo junto e não ficar confuso, porque aí depois eu tenho que trocar delas e aí depois das outras, então
As que eu vou plantando depois que eu coloquei as trouxinhas, eu vou deixando para depois, né? Então, mês que vem eu vou atualizar as trouxinhas de adubinho orgânico de todas elas, e aí que eu vou começar a colocar nessas phalaenopsis. Só que sem colocar nada. Olha só, já está enraizando, tá tudo florindo, haste floral para todo lado. Por quê? Porque aqui elas pegam luminosidade, elas pegam uma certa luz solar para se desenvolver, né? Olha o catacetum, que lindo que tá, ó. Hastezinha floral saindo nesse aqui. Esse aqui tá saindo uma haste gigante, ó. Tá vendo? Então, assim, é bem simples, gente. Cultivo de orquídea não tem segredo, tá? O ponto principal mesmo para você ter sucesso é isso, o local ideal, tá? O ponto principal para você ter sucesso é o lugar que pega a luminosidade certa, tá? Porque igual eu falei, se tiver na sombra, você pode usar qualquer adubo que não vai fazer a planta se desenvolver bem, que às vezes muitas plantas não vão florir. Um exemplo, você cultiva uma vanda totalmente na sombra, você pode usar qualquer adubo de floração que tiver, que não vai fazer ela florir, porque ela precisa do sol para se desenvolver. Então, se ela não está pegando a luminosidade correta, com o tempo a planta vai ficando fraca, né? Ela vai enfraquecendo aos poucos e aí ela vai ficar muito mais suscetível ao ataque de ácaro, de cochonilha, de bactéria e tudo mais. Agora sim, ao contrário, se você pega ela, coloca na luminosidade certa, só de ter a luminosidade certa, a planta vai ficar mais forte. Você usa os adubos que eu mostrei, simplesmente aquilo, não precisa ficar usando um monte de coisa, né? Usou o adubinho de crescimento, usou o adubinho de floração, na luminosidade certa a planta vai ficar ainda mais forte e aí ela vai ficar cada vez menos suscetível ao ataque de pragas e doenças, né? Se o seu substrato não mantém umidade demais, já é mais um ponto positivo, porque aí vai evitar também, né, muito aí ainda mais o ataque dos fungos, porque fungo vem devido ao substrato que mantém muita umidade. Se o substrato está novo, se você sempre troca o substrato e não deixa ele ficar velho, apodrecendo demais, mais outro ponto positivo, entendeu? Você vai ter menos problemas ainda, porque aí o substrato sempre em dia, né, os replantes e tudo mais, não deixar o substrato ficar podre demais, vai evitar aí que você perca as suas plantas, que as plantas percam as raízes, que apodreçam, que sejam atacadas, enfim. Diminui bastante. Não estou falando para vocês que vocês fazendo isso nunca mais vai ter um ataque de fungo, de bactéria, de cochonilha, de ácaro. Não estou dizendo isso. Porque sempre vai surgir isso aí, né? Eles sempre estão por aí, sempre vai ter uma plantinha ou outra que vai dar birra, né? E vai ser atacada por alguma dessas pragas, dessas doenças. Mas se vocês cuidam dessa forma, vai ficar muito mais fácil de você combater isso aí. Entendeu? Vai ficar muito mais fácil da planta se recuperar, porque é a planta saudável, a planta bem enraizada, no substrato ideal, né, com os nutrientes que ela precisa para ficar mais forte, e isso vai ajudar muito aí, né, no combate, quando você for jogar algum produto, alguma coisa, para poder combater essas pragas e essas doenças, né, vai ser muito mais fácil de você recuperar a sua planta, tá bom? Então é isso, gente. Se você tem uma planta que não floresce e você já utiliza os adubos, né, já utiliza tudo que eu passo aqui para vocês, simplesmente tira ela do lugar, coloca num outro lugar onde pega mais sol, né, que eu tenho certeza que ela vai desenvolver e que ela vai florescer, tá bom? O segredo da floração tá aí. O sol, a luminosidade do sol. E o segredo do enraizamento tá uma parte no sol, na luminosidade, e outra parte no substrato, tá bom? Porque se o substrato for bom, se o substrato não fica úmido 24 horas por dia, mais um ponto positivo que você vai ter aí no seu cultivo, né? E que vai fazer as suas plantas aí desenvolverem raízes ainda mais saudáveis, né? E ainda mais raízes, tá bom? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que não tenha ficado confuso, tá? Eu decidi gravar assim porque muita gente me mandou mensagem, muita gente colocou lá nos comentários, né? Ah, meu problema é enraizamento, meu problema é floração, minhas plantas não florescem, minhas plantas não enraizam, o que que eu faço, o que que eu uso, né? Então eu decidi gravar aqui hoje para vocês para falar isso, né, gente? O segredo tá simplesmente no local onde as plantas estão sendo cultivadas. Isso vai garantir o sucesso, a floração e tudo mais. Os adubos, eles vão garantir aí, né, uma planta mais saudável, mais forte e mais resistente, tá? Mas, igual eu falei, ele geralmente adubos e essas coisas não tem um papel assim
tão importante na parte da floração da planta, né? Nessas partes aí, porque o que vai fazer ela florescer e se desenvolver é simplesmente a luminosidade, o sol e tudo mais, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para mais dicas. Vamos terminar o vídeo de hoje aqui com o pavão, ó. Muita gente sempre tá me perguntando sobre o pavão, cadê ele, onde ele tá, o que ele tá fazendo. E sempre que eu vou filmar ele, ele vai para de trás da árvore, né? Mas enfim, deu pra ver aí. Tá bem bonitinho, já tô trocando as penas, tá ficando verdinho. Verdinho ali, gente, no rabo dele, na cauda dele, né? Ali na frente tá azul, porque senão depois os outros vão falar que eu não tô vendo nem cor, né? Mas enfim, é isso, um beijão. O vídeo já ficou gigante, já falei demais. Hoje virou um filme, né? Não um vídeo. Mas um beijão, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Amanhã eu tô de volta, tá? Com mais vídeo aí sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente.